Muito bem. Daf Bet Amud Aleph, na quinta linha, de baixo para cima. Amarav Chama Barguri Amarav Ilchot Moed, que Ilchot Kutim. Essa palavra aqui, Be'alafá, os mefarshim explicam que pode apagar. Está sobrando. Fala Rav Chama Barguri em nome de Rav, que as alachot de Moed são igual às alachot dos Kutim. Kutim é um povo que Sanherib trouxe para Israel, e eles eles se converteram, mas por medo. Eles moravam aqui, eles eram atacados por animais selvagens, por leões, eles ficaram com medo e se converteram para o judaísmo. Agora eles não cumprem direito as coisas. Tem coisa que eles cumprem, tem coisa que eles não cumprem. Não tem uma regra geral. Então fala Rav, as alachot de Chol HaMoed são iguais alachot de Kutim. Lemai, ele está aqui que ele vem dizer, que ele vem ensinar. Amarav Daniel Barkatina, Lomar Shem Akurot, vem lemedot zo mizo. Vem ensinar que as alachot são completamente separadas, não dá para aprender de uma para outra. Igual o Kutim, você vê ele cumprindo uma mitzvah, não necessariamente ele cumpre outra mitzvah. Aqui também, se algo é permitido em Chol HaMoed, isso não quer dizer que outro din vai ser permitido também em Chol HaMoed. De Amar Shmuel, Zoftim que custa, vem Zoftim custa, vem Zoftim chavita. Shmuel permite se tampar, é um tipo de trabalho, certo? Tampar direito um barril pequeno, mas não um grande. Custa é um barril pequeno e chavita é um barril grande. Ravdim minear damar zoftim chavita vem zoftim custa. Ele fala o contrário. O grande pode e o pequeno não. E explica a Gemara, mar chaish lepseida, o mar chaish lepircha. Um deles roshesh de efsed. Um deles fala, o barril grande pode fechar normalmente, porque se não fechar, tem aqui um prejuízo muito grande. E outro fala, não, o grande é muito trabalho, mas o pequeno pode. Ou seja, a gente vê que às vezes tem alachot que são contrárias. O que Shmuel permite, Ravdim Yoser, o que Ravdim permite, Shmuel Yoser. Então, as alachot de Chol HaMoed não dá para aprender de uma para outra. Não tem uma regra geral que vale para tudo. Tem aqui várias e várias condições para permitir, para proibir. Então, o que foi falado que é permitido, o que é proibido, e não dá para puxar a alachá de um para o outro. Amarabai, fala Abai, Naktinan, outro claro que a gente tem, Ilchot Moed que Ilchot Shabbat. As alachot de Chol HaMoed, elas são iguais às alachot de Shabbat. Igual com relação a Ilchot Shabbat, a gente encontra Yesh Mem Patura Valassur, Yesh Mem Mutar Lechatchila. Tem coisas que é Patura Valassur significa Patur, que não tem malkot, não tem castigo medeoraita, pela Torá isso é permitido, a Valassur, mas é proibido mederabanan. Certo? Em Shabbat, em Masechet Shabbat aparece muito disso, Patur, Avalassur. Patur medeoraita, pela Torá não tem proibição, Avalassur medrabanan. Veja o Emutan Lechatchila, e tem coisas que é permitido mesmo Lechatchila, não só Bediavad. Conta Gemara, Ravuna Hatz do Leichatz da Bemoeda. Certa vez para Ravuna, colheram para ele a tuvuá, colheram para ele plantação. Mesmo que ele tinha o que comer, não estava faltando para ele comida, mas colheram a plantação dele. Eite veio Rabba Baravuna, Leravuna, perguntou Rabba Baravuna para Ravuna, está escrito na Braita o seguinte, Tochanim kemach b'moed letzorech hamoed, v'shelo letzorech hamoed asur. É permitido litron, é permitido moer farinha, certo? Para ter farinha em Chol HaMoed, quando você precisa isso para durante o Hag. Mas shelo letzorech hamoed, mas se você não tem como usar isso em Chol HaMoed, é proibido. Davar she'avud b'moed, mutar lasot b'moed. Davar she'no avud b'moed, asur. O que vai estragar se você não fizer em Chol HaMoed, você pode trabalhar. O que não vai estragar se não fizer em Chol HaMoed, você não pode trabalhar. Bamed varim amorim, porém, sobre o que foi falado isso? Que se tiver um prejuízo, você pode trabalhar mesmo em Chol HaMoed. Betlushim na carca, vamechubar na carca, filo coló avud asur. Só se é uma coisa que já foi colhido, certo? A sua plantação está lá no campo e começou a chover, você precisa tirá-la da chuva, você pode tirar em Chol HaMoed. Mas colher a plantação em Chol HaMoed, isso é assunto de qualquer jeito, mesmo que tenha prejuízo. Vem melo maiohal, e se a pessoa não tem o que comer, certo? Acabou a comida de casa, a única comida que tem é a da plantação. Kotzeiro meamer, vedash, vizoreu, borel, vetochen. Aí é permitido. Ele pode colher, liktzor, o meamer é juntar a plantação, vedash, pisar nela, zoré, eles jogavam para cima para o vento tirar as cascas, o borer, ele pega só a parte boa que sobrou, vetochen, ele pode moer. Certo? Se a pessoa não tem o que comer, é permitido fazer todos esses trabalhos, porque é para poder comer em Chol HaMoed, não tem problema nenhum. Mas se a pessoa tem o que comer, como era o caso de Ravuna lá em cima, lechorá, seria proibido colher.
O bilvad, mesmo assim, tem uma condição, shelo yadush beparot. Quando você vai, eles pisoteavam o trigo, certo? Para liberar um pouquinho, soltar as sementes da casca. Mesmo que é permitido, você não pode usar vacas para fazer isso, que aí já é um trabalho muito grande. Agora, de qualquer jeito, ficou pergunta para Ravuna, como parece que Ravuna Moeda, como fizeram para ele, se fala moeda, colheram para ele, Lihorá, isso é permitido quando você não tem o que comer Bichlali, não era o caso de Ravuna. Amarlei respondeu Ravuna Yehidei, Veloz Viralam Kevatei. Essa opinião que você me trouxe, que o que está mechubado, o que está preso na terra, que não foi colhido ainda, não pode de jeito nenhum, mesmo se tem prejuízo, não pode, isso é date ahid. É a opinião só de Rabi Yossi, como a gente vai ver na continuação. Mas de acordo com outras shitot, outras opiniões, se vai se perder, vai estragar, é permitido. Então, isso que colheram para Ravuna é porque se deixassem lá, ia estragar. Então, mesmo que tenha uma braita que fala que mesmo estragando é proibido, essa é a shitat de Rabi Yossi. Mas Alahá não é como ele. Veloz viralan que vai ter. A gente não souber como ele na Alahá. Detalhe, está escrito na braita o seguinte, assim falou Rabban Shimon ben Gamliel em nome de Rabi Yossi, alguma coisa que está mechubar, talush minakarka, que já foi colhido, mesmo se o prejuízo é pequeno, pode fazer isso em Chol Hamoed, pode guardar tudo, levar para casa. Mechubar la carca, mas o que está mechubar, o que está preso no chão, que não foi colhido ainda, afilo kula avud asur. Mesmo que vai estragar tudo, vai perder tudo, é proibido, certo? Então fala Ravuna, essa é a shita de Rabi Yossi. Rachamim discordam com ele. Então, no meu caso, que se não colhesse e estragar o campo, é permitido, fala moeda. Pergunta Gmará, veio Rabi Yossi, mas se essa braita que a gente viu aqui em cima, que o que vai estragar, mesmo que o que vai estragar, se tiver mechubar é proibido, é Rabi Yossi, e a dush nabi beparot, lechorá, de acordo com Rabi Yossi, como a gente vai ver agora, que a Gmará traz, que foi trazido lá atrás, não precisa fazer shinui. Quando a melachá é muteret, em Chol Hamoed é mutar completamente, não precisa fazer uma mudança, não precisa fazer de uma forma diferente. Então, se for Rabi Yossi, por que está escrito no fim da braita, o bilvat shelo yadush beparot? Por que você não pode pisotear os trigos usando vacas? Por que você tem que fazer isso de uma forma diferente? Ah, Maravitzak Barava, mantana shinui bamoed, vadavar avel, pelo que Rabi Yossi. Arei Ravitzak Barava falou o seguinte, quem disse que em Chol Hamoed, quando você vai fazer uma melachá, quando você vai fazer um trabalho, vedavar avel, em algo que vai, se você não fizer, vai estragar, que tem que fazer com shinui, que você tem que fazer de uma forma diferente, de lo que Rabi Yossi. Não é de acordo com Rabi Yossi, mas de acordo com Rabi Yossi, mesmo em Chol Hamoed, se há algo que vai ter prejuízo se você não trabalhar aquilo, pode fazer normalmente, não precisa fazer um shinui, não precisa fazer uma mudança. Então, por que aqui, você está falando que essa braita aqui é Rabi Yossi, por que você não pode pisotear com as vacas normalmente? Por que você tem que fazer de uma forma diferente? Amar Lecha, respondeu Ravuna, Hanami, a verdade é que sim poderia fazer com as vacas, se esse fosse normal. Porém, já que todo dia o normal não é pisotear com vacas, quando colhem o trigo e precisam de uma quantidade de trigo pequena, que é o que foi permitido aqui, é o que você precisa em casa, não se usa vacas, aí nanami, lav shinuyu, agora também não se faz esse shinui, não se faz essa mudança. Então, se fosse o normal fazer com vacas, mesmo o Rabi Yossi permitiria. Mas aqui, já que isso não é o costume, não é o normal, então aqui não pode fazer. Por isso foi proibido. Certo? Mas realmente essa braita era Rabi Yossi. E Ravuna fala isso que eu colhi o campo é porque eu não sou ver, eu não sustento como Rabi Yossi. Por isso é permitido, já que o campo ia estragar se não colhesse. Tá no Rabanan, fala braita. Certo? A gente vai trazendo, agora vai trazendo de vez em quando várias braitas, vários assuntos, não necessariamente ligado com o que foi antes, às vezes sim, às vezes não. Tá no Rabanan, fala braita. É permitido moer farinha para Chol Hamoed, porém, se não for Letzorech HaMoed, se for para depois do Hag, certo? No meio de Pesach para depois de Pesach, é proibido. Vem Tachan Veotim, e se ele moeu farinha para Chol Hamoed, para usar em Chol Hamoed, e sobrou, certo? Acabou sobrando, ele fez demais, Areis é mutar, é permitido. Não fica proibido, porque ele fez com a intenção de usar em Pesach, usar em Chol Hamoed. No fim, não conseguiu usar, sobrou, não tem problema, deixa para depois. Só uma coisa que é legal dessa braita aqui, para todo mundo que não prestou atenção, para ver que farinha não é hametz. As pessoas acham que farinha é hametz, e farinha não é hametz. Tá vendo que você pode usar a farinha no Chol Hamoed de Pesach. Pode fazer matzah em Pesach. A gente não tem esse costume, mas pode.
Sim, eu trouxe Pesach como exemplo, certo? Na Braita não está escrito Pesach, está escrito Rola Moed. Mas, Não, a priori, mesmo você poderia ser Sukkot também. qualquer Rola Moed. Poderia ser Sukkot. Poderia ser Sukkot. Né? Mas farinha Mas, não é Hametz, realmente. Legal. Farinha não é Legal Hametz. vamos lá. Kotzetzim etzim b'moed letzorech hamoed, shelo letzorech hamoed asur. Veim katzatz veotir, arei zemutar. O mesmo din, só que com relação a cortar árvores. Se você precisa cortar árvore para acender uma lenha, acender o forno em Rolamoed, então é permitido. É permitido cortar árvores em Rolamoed para Rolamoed. Mas para usar depois de Rolamoed é proibido. E se você cortou um monte de galhos, um monte de árvores que você precisava e sobrou, pode usar depois. Metilim shechad b'moed letzorech hamoed, shelo letzorech hamoed asur. Vem metil veotir, arei zemutar. O mesmo din com relação à preparação de cerveja. Você pode preparar cerveja em Rola Moed para usar em Rola Moed, mas não para usar depois. Se se preparou para Rola Moed e acabou sobrando, pode usar. O bilvado shelo yarim, com a condição de que a pessoa não engane, digamos assim. Ele fala, eu preciso de 50 litros de cerveja para hoje à noite, quando ele vai beber cerveja com um amigo. Não pode fingir, não pode enganar o Rola Moed, certo? Não pode ir lá, a voda lá, então você faz o que precisa para Rola Moed. Se por acaso não beberam, o cara já tinha bebido antes e acabou sobrando, é uma coisa, mas fazer um monte falando que eu preciso para Rola Moed, isso é proibido. Preciso para Rola Moed, na verdade não preciso, é proibido. Por mim, o pergunta a gente estudou em outro lugar, metilim shechad b'moed letzorech hamoed, veshelo letzorech hamoed asur. Certo? Igual a gente falou até agora, por enquanto. Você pode preparar cerveja em Rola Moed para Rola Moed, mas shelo letzorech hamoed é asur. Mas para depois de Rola Moed, você não pode preparar durante o Hag. Echad shechad tumarim, echad shechad seorim. Pode ser cerveja feita de tâmaras ou feita de seorim, de cevada. Ve'afalpi sheyesh lo yashar ma'arim ve'shotem nachadash. Porém, essa Braita fala algo a mais. A Braita fala que mesmo que você tenha antigo, você tem cerveja em casa, você pode falar, não quero a velha, eu quero uma nova. E beber da nova. Ou seja, mesmo que você não precisa, porque você já tem em casa, você pode falar aquilo, não, eu não quero a velha, eu quero a nova. Então aqui a gente vê dessa Braita que você sim pode learim, você sim pode enganar, entre aspas, certo? Você já tem cerveja em casa, mas você fala, não quero dessa velha, eu quero uma nova, e se prepara em Rola Moed. Então, na verdade, para você não faz diferença nova ou a velha. Então, Miguel, não é estranho, eu achei estranho essa cerveja de cevada aqui. O quê? Cerveja de cevada seria Hametz. Então aqui deve ser Sukkot. Nessa Braita deve ser que está falando de Sukkot, realmente. Certo? Tá. Sim, cerveja de cevada não tem problema. Sim, deve ser que é Sukkot. Responde a Gemara, Tanaí. Fala a Gemara aqui, tem Machloket Tanaim. Certo? Entre os Tanaim, sim, a gente viu uma vez que a Gemara é dividida entre Tanaim e Amoraim. Tanaim é mais ou menos do ano 0 a 200, até que foi escrito a Mishnah. E Amoraim são os Tachamim que aparecem na época da Gemara, do ano 200 ao ano 500. Então fala a Gemara, Tanaí. Tem aqui uma discussão entre Tanaim. Detalhe, assim está escrito na Braita. Em Marimim Bekach, Rabi Yossi bar Yoda Omer Marimim. Tem discussão se você pode enganar, entre aspas, certo? Se não precisa de cerveja, mas você fala, não, eu quero uma cerveja nova e faz uma nova. Você não pode falar, preparar já direto, certo? Você não pode falar, eu vou preparar a cerveja para daqui 3 semanas. Isso que é explicitamente proibido, mas se você faz queilo, caviarrola, como se eu precisasse para Rola Moed, mesmo que sua intenção, no fundo, é para depois, tem aqui discussão se pode fazer isso ou se não. Fala Gemara, Rav Hatz da Bechola de Moeda. Certa vez, para Rav, colheram a colheita dele de trigos em Rola Moed, certo? Chamar Shmuel ouviu que colheram a plantação de Rav, e ele se incomodou, ele ficou nervoso, ele ficou bravo com o Rav. Como o Rav faz uma coisa dessas? A priori é proibido. É proibido colher em Rola Moed se você não precisa. Lembra Shmuel que ridas vira lei? Por que Shmuel ficou bravo e Rav fez isso? Certo? Aqui tem discussão entre os dois, aparentemente. Shmuel não gostou e Rav não se importou de fazer isso. Então, aparentemente, Shmuel ele souber como Rabi Yossi, que ridas vira lei. A priori, Shmuel souber como Rabi Yossi, que a gente viu lá em cima, que o que está preso na terra, de jeito nenhum você pode colher. Mesmo que vai ter prejuízo, mesmo que vai estragar, não pode colher de jeito nenhum. Então, talvez Shmuel souber como Rabi Yossi, que o que está preso na terra não pode enrolar moeda, e Rav souber como Chachamim. Fala Gmaraló, Hatzda de Hidiava, de lava passiva. Fala Gmaraló que não. Estava se tratando aqui de ritim, de trigo, que não ia estragar.
não ia ter prejuízo nenhum se não colhessem em Chol Hamoed. Então agora volta a pergunta, como Rav permitiu fazer isso? Verav Maitama Vidachi, por que Rav permitiu colher em Chol Hamoed trigo? Responde a Gemara, Ein lo mayochalava. Rav acabou a comida de casa, não tinha mais comida nenhuma em casa. Ele precisava colher para poder comer. Quando a sua intenção é para comer, durante Chol Hamoed é permitido colher. O Shmuel lo siemu akamei. O Shmuel não sabia. Shmuel não sabia qual era a situação de Rav, ele achou que Rav estava permitindo colherem, ele não gostou, mas Rav, na verdade, ele deixou colher porque ele não tinha o que comer em casa, então era permitido. Era uma situação específica. E Nami, outra resposta, Adam Hashuv Shani. Outra resposta que Shmuel sim sabia que Rav não tinha comida em casa, mas mesmo assim, igual a gente viu nas aulas passadas, Adam Hashuv Shani, alguém que é importante, alguém que é um Chacham, que todo mundo aprende dele, ele tem que lehmir um pouquinho mais. Porque senão vão aprender dele que isso é permitido e as coisas vão degringolando até chegar permissões demais. Conta a Gemara, a Bilda Nessia Nafak Bechumreta de Medusha Veashtei Maya de Achim Kafela Armaa. Rabiuda Nessia, não era Rabiuda Nassi, certo? É um descendente dele. Rabiuda Nessia, ele fez duas coisas. Primeiro, ele saiu em Shabbat com um anel que tem uma chotemet, um carimbo, certo? Bechumrita de Medusha. É um tipo de anel que tem um carimbo que, a priori, não pode usar ele em Shabbat porque está carregando. Um anel normal, que é um enfeite, não tem problema, mas os anéis que tem carimbo, o principal não era um enfeite, o principal era usar o carimbo para carimbar cartas. Então, o Rabi Yehuda Nessia saiu com esse anel em Shabbat, que a priori é carregar, e não poderia, não tem eruv. E outra coisa que ele fez, e ele bebeu água que foi esquentada por um goi, certo? Por um cozinheiro goi. O que seria problema de bishulakum. Não pode comer coisas que foram cozidas por um goi. E aqui, Rabi Yehuda Nessia, ele bebeu uma água que foi esquentada por um goi. Ô, Eliel, esse anel aí, eu acho que não era por eruv. Eu acho que era por muktzeh, não? Por muktzeh? Ele é para ele fazer uma serve coisa de carimbo, ele seria muktzeh. Eu acho Mas que... faz sentido que seja por muktzeh do que por eruv. Pode ser. Bom, vamos ver a resposta da Gemara, porque, se não me engano, a Gemara fala que não tem problema, que não é por muktzeh. Tá bom. Já, 2 linhas a gente vai ver. Chamar Rabi Ami Ikpid. Rabi Ami ouviu que ele fez isso, ele não gostou do que Rabi Yehuda Nessia fez. Amar Rabi Yosef perguntou, Rabi Yosef, mas também Ikpid. Por que ele ficou bravo? Por que ele não gostou? E Mishum Chumratet da Medusha, se foi porque... o que ele não gostou? Se ele não gostou desse anel, Tânia, ele desceu na Braita, Ashirim, Anezamim, Vatabeot, Ariem, Kichola, Kelim, Anitalim, Bechatzer. Pode ser que é muktzeh, certo? Mas o Shirim são tipos de enfeites. Se não me engano, Shirim acho que são colares, Nezamim são brincos, Tabaot são anéis, Arem, Kechola, Kelim, Anitalim, Bechatzer, eles não são muktzeh, certo? Aparentemente está certo, Roberto. É porque não é muktzeh, não tem problema nenhum. Então, mesmo que ele tenha um carimbo, é um anel normal, não teria problema. E se ele não gostou disso, que ele bebeu água que foi esquentada por um goi, Amar Rab Shmuel Baritza, Kamarav, Kol Shenechal Kemot Yochayen, Bom Mishum Mishloi Nochrim. Falou Rab Shmuel Baritza, que em nome de Rav, tudo que pode ser comido cru, não tem problema de Bishul Nochrim. Não tem problema de ter sido cozido por um goi. Só é proibido alguma coisa cozida por um goi quando não dá para comer isso cru. Mas água, por exemplo, água você não precisa cozinhar para tomar ela. Então, se o goi esquentou, não tem problema de bishulakum. Então, por que Rabi Ami não gostou do que Rabi Yehuda Nessia fez? As duas coisas, a priori, não tem problema. Responde a Gemara, Adam Hashuv Shanei. Rabi Yehuda Nessia era alguém importante, que todo mundo olhava para ver o que ele faz, e na hora que ele fez essas duas coisas, as pessoas vão começar a liberar um pouquinho mais. Então, ele deveria lehmir alatzmo, mesmo em coisas que são permitidas, para não aprenderem dele. É permitido a pessoa cortar uma árvore inteira, um dekel inteiro, certo? Uma tamareira inteira, mesmo que ele só precisa do Nessore. Nessore tem uma coisa simples, é um pó que tiram da árvore. Quer dizer, ele precisa de algo muito pequeno, é permitido cortar a árvore inteira, que é uma melachá muito grande em Chol Hamoed, só porque ele precisa de um pedacinho da árvore. Lá está Abai. Abai não gostou disso. Abai, todo mundo que fazia isso, ele não gostava. Não gostou dessa kula, desse eter. Porque você fazer uma melachá inteira, porque você precisa de uma coisinha pequena, Abai não concordou.
Conta Gmará, Ravashi e Avaleiaba Beshalanaya. Ravashi, ele tinha uma floresta nesse lugar chamado Shalanaya. E ele foi lá cortar uma árvore em Rola Moed, porque ele precisava realmente do Nessoret, só desse pozinho, de uma coisa pequena. Amarlei Rav Shira Mishalanaya, le Ravashi, mai da técnica que amarav Hananel amarav. Kotzetz adam daquilo moed afal pishin no tzarech ele Nessoret shelo. Ravashi perguntou para Ravashi, o que você está fazendo? Você está indo cortar a árvore porque se souber como falou Rav Hananel, em nome de Rav, você pode cortar a árvore inteira só para pegar o Nessoret? Alaita alabaye. Areiabaye não gostou desse ter. Abai falou que esse termo não está certo. Amarlei respondeu Ravashi, Loshmi ali, Kilomar Losvir ali. Não concordo com Abai. Eu concordo que o Eter é cabível. Isso que Abai não gostou, Losover Kamoto, não concordo com ele. E aí o que aconteceu? Ishtamit Narga, ele foi cortar a árvore com machado, a parte do ferro do machado acabou soltando, e quase cortou a coxa, quase cortou a perna de Ravashi. Shavkei veadarata. E aí ele foi embora. Ravashi falou, quer saber, vi que aconteceu aqui alguma coisa fora do comum, porque tem que lachmir e tem que lachmir com o que Abaye falou para fazer, então ele foi embora, não cortou. Certo? Minashamayim trouxeram para ele um simano de que ele deveria ter respeitado Abaye. Raviu da Shara Lemikar Kitna, o Lemiktal Keshuta, o Lemiakar Sumseme. Raviu dele permitiu 3 coisas: colher Kitna, Kitna seria lã, se eu não me engano. O Lemiktal Keshuta, cortar um tipo. Oi? Linho? Pistan. O Lemiktal Keshuta é um tipo de árvore também, que é permitido colher. O Lemiakar Sumseme, e arrancar, pegar sumseme. Amarle Abai le Rav Yosef, perguntou Abai para Rav Yosef, Bishlema kitna chazei lechafifa. Perguntou Abai para Rav Yosef, olha, kitna, o pistan, dá para usar isso em Rola Moed. Para que lechafifa? Rashi fala, lechasot bo ma'achal, que gontenim utmarim letorech hamoed. Você usa isso daqui para cobrir frutas, cobrir comidas, para não estragar ou para não virem bichos. Então dá para usar em Rola Moed. Keshuta chazei lechichra. Keshuta se usa isso para fazer cerveja. Ela sumseme lemai hazei. Mas sumseme, por que é permitido colher em Rola Moed? O que você pode fazer com isso? Responde a Gemara, hazei lenazei de itbeu. Fala a Gemara que tem uma semente dentro do sumseme que dá para usar isso para fazer um óleo. Então também tem um tzorech para Rola Moed. Dá para usar isso em Rola Moed. Rabi Inai avaliou pardesa de mata zimnei bechola de moeda. Certa vez Rabi Inai, ele tinha um pardesa, ele tinha um pomar, que justo a época de colher caiu em Rola Moed. Se ele não colhesse naquele momento, ia estragar. Então ele foi lá e colheu, porque era a época de colher, tinha que colher, ele foi lá e colheu o campo inteiro. Leshaná, no ano seguinte, Shayu a coleama le pardesai le Rola de moeda. Todo mundo viu Rabi Inai colhendo em Rola Moed, deixou o campo, deixou o pomar para colher em Rola Moed. Todo mundo pensou, olha, se Rabi Inai está colhendo em Rola Moed, a gente também pode. Então, em vez de fazer isso durante o ano, quando eles estão trabalhando com outras coisas, deixaram para Rola Moed. O que Rabi Inai fez quando viu o que aprenderam dele? Ele fez beter, certo? Ele fez que era permitido, porque senão ia estragar. Mas todo mundo acabou deixando em Rola Moed, porque aprenderam dele. Fala Gemara, Afke Rabi Inai le pardeseiau chata. Naquele momento, ou talvez naquele ano, Rabi Inai ifkir, ele abriu mão do pardes inteiro, de todas as frutas que ele tinha naquele pomar. Ele viu que todo mundo aprendeu dele uma alahá errada, porque talvez ele não explique, talvez ele não cuidou demais, não explicou para as pessoas, então ele decidiu se autocastigar por causa disso. Então, mesmo que era permitido, de novo, é como se fosse Adam Hashuv Shani, Rabi Inai era alguém importante, ele deveria saber que todo mundo está vendo o que ele faz e vai aprender dele. Próxima Mishnah. Está escrito na Mishnah o seguinte, Machnis Adam Perotav Pnei Ganavim. Você pode trazer as frutas para dentro de casa, para dentro do otzar, dentro do celeiro, se você está com medo de terem ladrões, mesmo que você não precise enrolar moeda, era um trabalho, certo? Trazer todas as frutas. Se está com medo de elas serem roubadas, é permitido. Você pode tirar o linho da Mishrá, onde eles... É um tipo de panela grande, onde eles cozinhavam o linho para dar cor também. Você pode tirar se ele for estragar lá, mesmo que você não precise enrolar moeda. O bilvat lo yachaven bamoed, com a condição de que você não deixe especificamente para fazer isso em Rola Moed, certo? Se você tinha tempo para fazer antes e você falou, quer saber, vou deixar para fazer em Rola Moed, porque de qualquer jeito eu estou livre,
aí é proibido. Mas, se acabou caindo justamente nessa época, não tem problema. E todo mundo, se você deixou propositalmente para fazer em Rola Moed, você quer dizer, você falou, não vou fazer agora, vou deixar para depois, e avedo. Mesmo que tem prejuízo, perdeu. Tana, fala Gumará, está escrito na Braita o seguinte, o Bilvat Shechnisem Betzinal Etoch Beito. Isso que você pode colocar as coisas, as frutas para dentro de casa, quando você está com medo que elas possam ser roubadas, tem que fazer isso betziná, tem que fazer isso de forma recatada, certo? Escondido, não na frente de todo mundo, não para todo mundo ver que você está colocando as frutas em casa, faz isso, becheque, tem silêncio. Rav Yosef falei que churei, Rav Yosef ele tinha que churei, ele tinha troncos, árvores que ele precisava levar para casa, que eram muito pesados, e conta Gumará, a Elin Rubei Mama, ele foi no meio do dia, contratou algumas pessoas para levar para casa. No meio do dia, ele levou uns troncos super pesados para casa. Amarlei Abai, perguntou a Abai, perguntou a Abai, olha, está escrito na Braita, que a gente acabou de ver em cima, que você tem que colocar isso para dentro de casa, betziná, de uma forma meio escondida, para ninguém ver se trabalhando em Rola Moed. Então, como Rav Yosef faz isso no meio do dia? Amarlei, respondeu Rav Yosef, tziná de anei mamau. Respondeu Rav Yosef que esses troncos grandes, esses galhos que eu precisava trazer para casa, betziná é quando você faz isso de dia. Por quê? Porque se eu fosse fazer isso à noite, não é que eu posso fazer isso à noite e que ninguém vai ver. Não é que eu tenho isso no meu campo, eu preciso colocar no celeiro no meio da noite. Se eu for fazer no meio da noite, eu preciso de mais gente, porque tem que andar mais devagar, é mais trabalho. E eu preciso de gente andando com avocoto de ouro, preciso de gente andando com tochas para iluminar o caminho. Então vai fazer muito mais bagunça. Então betziná é fazer de dia e não de noite. De noite vai ser muito mais chamativo. Veshole peshtanom na Mishnah vechulei. Vai minei Rabino Mirabizeira. Perguntou Rabino para Rabizeira. A gente falou na Mishnah que quem deixou a melachá especificamente, propositalmente para fazer em Rola Moed, perdeu. Que vem melachto ba moed vamet mal sheikantsu banav harav. Alguém que deixou, o cara que falou, olha, não vou fazer isso agora, eu vou deixar para Rola Moed. Que a priori, se por algum motivo o negócio vai se prejudicar, certo? Porque se você não trabalhar aquilo em Rola Moed, vai ter um prejuízo, vai perder tudo. Se você deixou propositalmente para Rola Moed, e avedo, perdeu. Porém, o que acontece se o cara que fez isso, deixou para Rola Moed, faleceu, e agora passou a herança para os filhos? Mal, Shikantsu Banav Harav, será que a gente conhece? Será que Chachamim, como fala conhece? Chachamim deram um knas, deram um castigo para os filhos também ou não? Multa. Oi? É uma multa, knas. Multa. Isso. Será que os filhos foram multados também ou não? Se você quiser aprender de Tzaramozen Bechor, Kansubeno Harav, com relação ao Bechor, o Bechor não pode comer até que apareça nele um muma, apareça nele um defeito. Se a pessoa propositalmente fez um defeito no Bechor, não pode comer. E mesmo que a pessoa morra, o filho também não pode comer. Então, talvez não aprender de lá que a multa vai também para as próximas gerações. Falar que não, porque Mishum da Isura de Oraita. Lá ele fez um Isura de Oraita de causar um defeito no Bechor para poder comer ele e não fazer dele corban. Mas aqui é uma proibição de Rabanan. Tem outro lugar onde a gente encontra que o knas, que a multa passa para o filho. Quando alguém vende um escravo para o goi, o escravo ele é hayab mitzvot, ele tem que cumprir as mesmas mitzvot que as mulheres cumprem, certo? Que a mitzvot é gramá. Quando você vende um escravo para o goi, você faz com que ele não cumpra nenhuma mitzvah, porque o goi não vai deixar ele parar para rezar ou parar para cumprir alguma mitzvah, cumprir Shabbat. Então, os Hamim decretaram que quem vende um escravo para o goi, você precisa comprar, não importa o valor. E se o cara morreu, os filhos têm que fazer isso no lugar dele. Então, a gente vê que a multa, o knas, passa para a próxima geração. Responde a Agmará que de lá não dá para aprender também. Por quê? Lá, a cada dia que você não tira o escravo do goi, ele não cumpre mitzvot. Então é algo muito hamur, é algo muito grave. Ahamai, aqui o quê? Qual vai ser o din? Gavra canis rabanan ve'aleitei. Ramim multaram a pessoa e a pessoa faleceu. O din mamamona canis rabanan ve'aleitei. Outra vez, rabanan, eles multaram o dinheiro. Não importa de quem é. Se o cara faleceu, problema dele. O filho também vai ter prejuízo.
Essa é a pergunta. Assim perguntou Rabino para a viseira. A Marlei Tanitua falou a viseira, olha, a gente aprendeu isso numa braita. Está escrito o seguinte, uma Mishnah. Sadeh shenit kavtza bashvit tizra lemotzei shvit. Um campo, a priori na Shemitah não pode trabalhar o campo. Um campo que tiraram os kotzim, tiraram os espinhos do campo durante o ano da Shemitah, já que ninguém trabalhou a terra em si, só tiraram os espinhos, pode plantar nessa terra Motzei Shvit. Certo? A pessoa fez uma proibição, mas dá para usar esse campo Motzei Shvit. Não tem aqui um knas, não tem uma multa. Niteva onidairá lot Israel Motzei Shvit. Porém, se alguém trabalhou a terra mesmo, certo? Adubaram a terra. Ou fizeram o que a gente chamou de dayar, que você vai colocando um rebanho em vários cantos da terra para adubar. Quer dizer, você trabalhou a terra mesmo durante a Shemitah, para poder plantar ela direito no 8º ano, Lot Israel Motzei Shvit. Não pode usar, não pode trabalhar esse campo no 8º ano. Quer dizer, Ramim multaram a pessoa. Vem Rabbi Yossi Bar Hanina, assim falou Rabbi Yossi Bar Hanina, na Ktina, a gente tem uma alahá, etivá vamet, se a pessoa trabalhou o campo e morreu, benozorá, o filho pode plantar naquele campo. Ou seja, a gente vê que o knas, a multa não passa para a próxima geração. Alma ledidei kansu rabanan, lebrei lo kansu rabanan. A gente conclui daqui que rabanan kansu multaram a pessoa em si e não o dinheiro, e não a propriedade. Então, a multa é sobre a pessoa e não para o filho. A hanami ledidei kansu rabanan, lebrei lo kansu rabanan. Aqui também, o knas recai sobre a pessoa e não para o filho. Então, se a pessoa deixou a melachá propositalmente para Chol HaMoed, e em Chol HaMoed ele não ia poder fazer isso, ia ser problema dele se perdeu, mesmo assim, se ele faleceu, não passa para o filho a multa. Vamos só chegar na Mishnah rapidinho. Amarabai, Falabai, Naktina, a gente tem mais um claro, uma alahá. Time, Teharotav, Vamet, Lokansu Benoacharav. Alguém que impurificou alguma coisa de outra pessoa, certo? Um Kohen, por exemplo, ele come trumá. Agora, se a trumá se impurificou, ela fica proibida de comer. O que acontece se alguém impurificou a trumá do Kohen? Ele causou um prejuízo, porque até agora o Kohen podia comer a trumá, mas agora ele não pode mais, mas é um prejuízo espiritual, digamos assim, certo? A trumá é a mesma trumá, só que ela passou de pura para impura, não é algo visível. Então, aqui pela Torá não precisa pagar, mas Rabanan decretaram que a pessoa tem que pagar, é um knas, é uma multa. Então, fala, vai, timete arotava, alguém que impurificou as tearot, pode ser que é o trumá, pode ser que eram kelim que estavam puros, que não vai poder usar mais. Vamete, o cara morreu. Lokansu benoacharav. O filho não precisa pagar essa dívida do pai. Mas tama, qual o motivo? Porque o que precisa pagar aqui é chamado de ezek sheino nikar loshmei ezek. Um prejuízo que não é nikar, que não é reconhecível, certo? A trumá é a mesma, pura ou impura, não mudou nada. Se não vê nada exteriormente, isso não é chamado de ezek. Isso não é chamado de um prejuízo. Então, pela Torá, não precisa pagar. E aí, ledidei kansu rabanan, rabanan multaram a pessoa que fez isso, lebrei lo kansu rabanan, mas o filho dele, rabanan, não kansu, não multaram. Por isso, esse tipo de prejuízo não passa para a próxima geração. Escolha, pessoal.